Bom dia, pessoal. Atrasei um pouquinho aqui, 5 minutos. Peço perdão aí, porque depois que eu fui ver aqui a quantidade de material que tinha aqui sobre o assunto, eu me assustei. Eu não sou blogueiro, então eu estou meio me adaptando a essa nova tecnologia, esse novo processo aí, tá bom? Eu quero começar falando de mim um pouquinho, me apresentando. Meu nome é Juliano, sou membro da Igreja Metodista Central em Cabo Frio, tenho 3 filhas, casado com a Isabela Loureiro Trindade, e a gente participa muito ativamente da igreja, sempre participamos de projetos, eu envolvido muito com juvenis. O pessoal vai lembrar que tem até minha camisa aqui, ó, da Jumemes, Junames e vários projetos. Fui professor de escola dominical também, do juvenis, minha esposa da escola dominical de jovens, professora também. Barco Hospital, a gente participou, tem muita gente aí que me conhece, que conhece a gente, né? E a gente fez muitos amigos aí participando desse projeto missionário na Amazônia, do Barco Hospital, que é maravilhoso. E a gente sempre participa, né, dos congressos de escola dominical, congresso de discipulado, tudo quanto é congresso, de escola dominical, a gente sempre fez questão de ir, de Piracicaba, e vários outros que a gente participou. Então, é um pouquinho da nossa vida, né, de metodista. A gente só queria explicar um pouquinho que eu não sou nenhum Zé Mané que fez um processo sem pé nem cabeça, assim, do nada, né? A gente tem uma história na igreja, e é claro que isso não tem um peso só de demonstrar que nós não somos levianos, né? Eu não sou nenhum leviano de estar fazendo isso. Eu amo a igreja metodista, né? Estou falando em relação ao processo, né? Foi a denúncia que eu fiz ingressei contra o bispo Emanuel. Então a gente foi um processo que tive muitas dúvidas, né? Iniciou, a gente vai ver aqui, depois eu vou começar aqui fazendo uma cronologia, mas em 2017. Então foi uma coisa que demandou muita. E antes de começar já foi complicado para até decidir realmente a fazer isso, porque a gente tinha noção, eu tinha noção, né, um pouco da noção das consequências que poderiam advir de você fazer uma denúncia contra um bispo. Não é uma coisa simples, mas ao mesmo tempo vinha aquele sentimento de que se eu sei que o que precisa fazer, se eu sei que existe um caminho na Igreja Metodista para fazer isso, eu decidi fazer. Então, para começar, eu queria, já acho que já até comecei falando isso, dizer por que eu resolvi fazer essa transmissão aqui. Desde o início da denúncia, que como eu disse foi difícil de decidir fazer isso, não foi uma escolha fácil, porque a gente sabe que a quantidade de coisa que está envolvida, né, nesse processo, o desgaste que causa, né, não é uma coisa simples, né, denunciar um pastor, um membro ou um bispo, mais ainda, né? Então a dúvida veio desde o início, né? Mas mesmo assim eu sempre tive na cabeça, sempre tive uma convicção de que a gente tem que fazer o que é correto, né? Mesmo que a gente ache que é correto, pelo menos, né? A gente ora, pede direção a Deus, e se é isso mesmo que a gente acredita, a gente deva fazer. Então foi isso que me guiou a entrar nesse processo. E essa transmissão é um anseio que eu tenho desde quando eu entrei com a denúncia, que eu falei, cara, muitos de nós somos metodistas e a gente não conhece a nossa própria instituição, não conhece as ferramentas que a gente tem, não conhece, né, os nossos documentos, e por não conhecer os documentos, a gente não conhece os nossos direitos, não conhece as formas que a gente tem de atuar na instituição, né, seja em todas as áreas, inclusive nessa área administrativa, né, que a denúncia é uma coisa administrativa, é uma coisa
tirando toda essa bagagem espiritual que as pessoas colocam, que eu tenho certeza que a espiritualidade tem que estar envolvida na nossa vida o tempo inteiro, mas a gente precisa de separar um pouco as coisas também. Nesse momento, a gente está tratando, eu estou tratando com a instituição metodista, né? A instituição, ao meu ver, ela é uma ferramenta, né? A gente usa, nós, todos nós, membros da Igreja Metodista, que é uma associação, nós usamos a Igreja Metodista como uma forma da gente desenvolver melhor, desenvolver da melhor forma possível o nosso projeto coletivo de ser igreja, né, de desenvolver isso na sociedade, e a Igreja Metodista tem uma história linda, maravilhosa de atuação no mundo, não só salvando vidas, né, e levando a palavra de amor e de salvação para as pessoas, mas atuando na sociedade com hospitais, com orfanatos, né, com asilos e tudo que a gente sabe que a igreja produz sendo igreja, né? A Igreja Metodista é essa nossa ferramenta. Então, se a gente tem uma ferramenta, a gente tem que usar da melhor forma possível. E se a gente não conhece a ferramenta, a gente nem sabe como usá-la, né? E é nesse sentido que eu decidi fazer essa transmissão, que eu acho que muita gente não conhece a Igreja Metodista, não conhece os nossos documentos, nem sabe que a gente tem documento, né? Que a gente tem os cânones, que a gente tem manual de disciplina, que a gente tem código de ética pastoral, várias cartas pastorais também, que estão no nosso né, são os nossos documentos da nossa igreja. Então, eu decidi fazer essa transmissão, mais uma vez, agora para finalizar, para mostrar para os membros da igreja que é possível lutar por uma instituição melhor, né, por uma forma de ser igreja melhor dentro da nossa igreja, que a nossa igreja, sem querer fazer comparação com outras denominações, com outras igrejas, mas a nossa igreja não tem dono. Nós, cada um de nós, cada membro, a gente faz parte da Igreja Metodista, né? Nós somos, temos a mesma responsabilidade, né? Apesar de exercermos funções diferentes, a nossa responsabilidade é com o reino de Deus, né? E dentro da Igreja Metodista, a gente tem essa possibilidade de trabalhar coletivamente, né? É muito lindo a gente ver como a gente desenvolve isso nos nossos concílios, todas as esferas que a gente participa, né? Conselho local, regional, geral, e toda a estrutura que é criada para que a gente não deixe que o ser humano, ou tente não deixar que o ser humano tome conta, uma pessoa só tome conta e possa causar dano, né, ao reino, né, ao desenvolvimento do reino. Então a Igreja Metodista tem esse foco e é muito bacana, né? E dentro dessa realidade que eu venho aqui falar hoje, eu quero mostrar para os membros, para quem quer ver uma Igreja Metodista melhor, que existe uma possibilidade, que existe esperança da gente lutar. Não é fácil. Não é fácil pela própria estrutura, que você está lidando com uma estrutura que é nacional, né? Você você não vai ali na esquina resolver as coisas. Vocês vão ver que documentos para Porto Alegre não é fácil. Tem todo o peso institucional nisso aí também, que a instituição muitas vezes ela se protege. Isso é normal, não é uma crítica destrutiva a isso é uma coisa que nós, como sociedade, vemos isso acontecer em todas as instituições. Ela tenta sempre se proteger, mas é possível. Você que é membro metodista, eu estou dizendo para você, é possível você se levantar para tentar fazer, para tentar consertar alguma coisa que você está vendo errado, né? Esse é o objetivo da minha transmissão. Se você veio aqui esperando fofoca, esperando que eu vá falar mal de pessoas e tal, você vai se decepcionar, porque não é esse o meu objetivo. Nunca foi, né? Infelizmente, às vezes a gente é acusado de difamação, de calúnia e tudo mais, e, poxa, não, realmente, se eu causei algum dano, não foi esse o meu objetivo. O foco da denúncia é em atitudes, são atitudes, não é se A, B ou C é bonitinho, é feio, se eu não gosto dele, não tem nada a ver com isso. A gente tá tratando aqui muito friamente de atitudes, né? Então você que é membro da Metodista, mais uma vez, para finalizar, eu sei que eu falo muito, né, muitas vezes,
tenha força, saiba que você, como membro, você tem direito, né? Não é, não é fácil, é difícil, tem toda uma estrutura que você precisa vencer, tem conhecimento que você precisa adquirir, mas vale a pena. Vale a pena porque essa igreja é muito bonita. A quantidade de pessoas maravilhosas que eu conheci em toda a minha vida aí de metodista me faz querer melhorar a igreja, me faz querer que essa instituição vá para frente, né? Eu não quero desistir da igreja metodista, né? Eu quero que ela seja melhor, porque ela faz parte da minha vida, né? E aí, eu vou iniciar falando sobre. Eu fiz um roteiro aqui para mim, que eu queria até fazer primeira live que eu estou fazendo, a minha ideia era mostrar na tela e fazer uma coisa mais interativa aqui, mas eu não consegui, né? Talvez outras pessoas tenham essa habilidade, eu realmente não consegui. Outra coisa que eu preciso falar, eu não vou conseguir falar de todo o processo hoje, né? Senão a gente vai ficar aqui até vai gastar muito tempo e é cansativo demais para mim e para vocês. Então eu vou chegar até a primeira comissão de disciplina, até onde ela conseguiu chegar, né? E aí a gente, se dependendo aqui de como for a live, como for o resultado e tudo mais, a gente pode marcar um outro encontro para continuar a história, né? Para você ingressar com uma denúncia, o que você precisa fazer como membro, foi o que a gente fez, foi o que eu fiz, preparar um documento, né, que não pode ser anônimo, né? Tudo isso que eu estou falando está escrito nos cânones, né? Não pode ser anônimo, você tem que se identificar, tem que ser membro da Igreja Metodista, e você precisa relatar o que você viu de errado, né, e enviar, dependendo de a quem você está se referindo, né, a quem você está denunciando ou fazendo uma queixa, você tem que ter uma hierarquia. Se você vai se referir, por exemplo, você pode fazer uma queixa, uma denúncia contra um membro da sua própria igreja. Então, isso você vai fazer é o pastor da igreja, né, que é a primeira parte da hierarquia. Se a sua queixa for contra o pastor, então você vai ter que enviar o bispo daquela região que o pastor está envolvido. E se a sua denúncia for contra um bispo, você vai mandar, porque os bispos eles são colegiados. Tem um bispo que é o bispo presidente, que no nosso caso é o bispo Luiz Virgílio. Então a denúncia contra um bispo tem que ser enviada ao presidente do Colégio Episcopal, Luiz Virgílio, né? E toda a base de conhecimento, né, que precisa ter para você começar a fazer esse processo, infelizmente você vai precisar aprender, você que quer fazer isso aí, que imagina que algum dia possa querer usar, são os cânones da Igreja Metodista, o Manual de Disciplina e o Código de Ética Pastoral. Esses três documentos são fundamentais para quem quer ingressar com uma denúncia, uma queixa. Eu vou confessar para vocês uma coisa, quando eu ingressei, eu realmente achava que sabia alguma coisa, mas eu não sabia de nada, que é porque existem muitas coisas nos cânones e as coisas que são subjetivas, que eu vou fazer uma crítica aqui aos nossos documentos, me perdoe as pessoas que estavam envolvidas na confecção, mas em muitos momentos os nossos documentos são muito dúbios, né, deixam muitas dúvidas, e aí isso atrapalha muito, né, quando você vai começar um processo. Uma das coisas uma das dificuldades que a gente teve, por exemplo, foi em identificar separar o que é denúncia e o que é queixa. No meu caso, o que eu fiz foi uma denúncia. Por que eu não fiz uma queixa contra o Bispo Emanuel? Porque eu não tenho nada pessoal. A queixa é quando você tem alguma coisa pessoal, né? Uma briga, ou alguém está te difamando, ou qualquer desavença entre pessoas, um relacionamento entre pessoas, seja ela de qual nível for, isso é uma queixa, porque é uma coisa pessoal, né? O dano está na pessoa, né? Alguém fez um dano a mim, me chamou de alguma coisa e tal, então você faz uma queixa. A denúncia, ela tem um aspecto totalmente diferente. Uma denúncia você faz quando você observa algum prejuízo à instituição. Você está vendo que alguém está fazendo alguma coisa que está prejudicando a instituição, eu vou dizer até assim, a sua obrigação é fazer uma denúncia. Por quê? Porque aquela pessoa não está fazendo dano
a outra pessoa, ela está fazendo dano a todos, né? Porque a Igreja Metodista é uma associação de pessoas. Então, quem causa o dano à instituição, ela está causando dano a todo mundo que faz parte daquela instituição, né? Então, a denúncia não tem um caráter pessoal, a denúncia tem um caráter é, de dano à instituição, né? E essa foi a minha o foco da. Por isso que eu fiz uma denúncia, não fiz uma queixa, tá bom? Uma coisa que eu vou fazer aqui, gente, infelizmente ou felizmente, eu não sei, para evitar problemas, eu vou evitar tocar em nome de pessoas, porque esse não é meu foco aqui. O meu foco é mostrar como foi meu procedimento, meu processo, para que isso possa, de repente, ajudar as pessoas a entender a Igreja Metodista, como funciona, esse é o meu objetivo, tá? Então eu vou tentar a minha ideia é tocar o mínimo possível em nome de pessoas. É claro que tem momentos que não tem coisas que não tem como fugir, né? Eu não posso deixar de falar no Bispo Humano, que Bispo Emanuel, que minha denúncia foi contra ele, por exemplo. Mas o máximo que eu puder, eu vou evitar falar em nomes, ok? Então eu vou começar aqui de uma forma mais que eu decidi fazer, que no começo vai ficar um pouquinho chatinho, mas depois vai melhorar, vocês vão perceber. Eu vou fazer uma cronologia dos fatos, né? A minha denúncia, ela foi enviada para o bispo Luiz Virgílio no dia 28/8 de 2017, 28 de agosto de 2017. Eu enviei a denúncia, a versão foi por e-mail para ele. Só que aí, na minha ignorância, o bispo Luiz Virgílio me respondeu dizendo que eu tinha que enviar a denúncia. Então, aqui é a primeira dica: a denúncia tem que ser enviada impressa, rubricada em cada folha. A minha denúncia eram 12 folhas, né? Rubricar em cada folha e assinar no final. A última não precisa rubricar porque você já assina. Então, eu tive que pegar a minha denúncia, imprimir, rubricar e enviar para o endereço. Como o bispo Luiz Virgílio é da segunda região, eu enviei para a sede da segunda região, em Porto Alegre, tá? E aí o bispo Luiz Virgílio me confirma aí o recebimento. Eu recebi a confirmação do recebimento lá na sede dia 14 do 9, dia 14 de setembro de 2017. E aí, o bispo Luiz Virgílio ele fez um comentário na minha denúncia de que para ele não estava claro os artigos canônicos que tinham sido infringidos pelo bispo Emanuel, né? Ele me deu o prazo de 15 dias para poder fazer uma reforma na denúncia. E aí você tem aí dois artigos dos cânones que são importantes para a gente. É o 249 e o 253. Depois, se você quiser, uma nota aí para você ver que, por exemplo, o 249, ele fala o seguinte, vou ler porque é importante. Torna-se passível da aplicação de disciplina quem? Está falando aqui da questão do processo de disciplina da igreja. Deixar de cumprir os votos de membro clérigo ou membro leigo da Igreja Metodista, faltar aos deveres inerentes ao cargo que ocupar, desobedecer às determinações das autoridades superiores ou infringir as leis da Igreja Metodista, divulgar doutrinas contrárias aos padrões da Igreja Metodista, praticar atos contrários à moral e ética cristãs. Então, isso aqui é o artigo 249, né, da Igreja Metodista. E aí você tem o 253 dizendo que se você vai começar o processo, como é que é, né? Que você tem que fazer uma queixa ou denúncia assinada, tudo mais. 253. E aí, o que eu já falei, mas só para confirmar, o parágrafo único do 253, ele fala o seguinte: é vedada a autoridade, no caso, quem recebe a denúncia, é vedada a autoridade tomar conhecimento de qualquer queixa ou denúncia anônima, ou que não preenche os requisitos mencionados nesse artigo. Então, o bispo Luiz Virgílio falou: para eu receber a sua denúncia, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Me deu 15 dias para fazer. Eu fiz a segunda versão e enviei dia 12 de setembro de 2017. Enviei ela impressa dia 13 de setembro.
E aí o processo realmente se inicia no dia 28 de setembro de 2017, que foi quando a COGEAN cria a comissão de disciplina. Porque como é que acontece? Você manda uma denúncia ou uma queixa, isso é recebido, enviado, né, quem recebe é o bispo ou o pastor, dependendo da jurisdição, e aí ele passa para o órgão responsável. Se for em âmbito local, ele vai passar para a clã. Se for, por exemplo, você tem uma denúncia contra um membro, então você vai mandar para o pastor vai mandar para a clã vai criar uma comissão de disciplina para que aqui depois eu leio aqui para vocês. Tá aqui, João. A comissão de disciplina é para processar e julgar a ação disciplinar. Então, ela tem esse objetivo: processar e julgar a ação disciplinar. Essa comissão de disciplina, e a comissão de disciplina ela é formada por 3 pessoas. Se você estiver fazendo uma denúncia ou uma queixa contra um clérigo, contra o pastor, o bispo, quem vai fazer parte da comissão são 3 clérigos. Se for contra leigo, vão ser 3 leigos que vão fazer parte dessa comissão de disciplina, que vai pegar e vai fazer todo o processo de investigação, vai julgar e vai dar o parecer dela. Tá? Então, dia 28 de setembro de 2017, a COGEAN, como foi para o bispo, né, era contra um bispo, o bispo Luiz Virgílio enviou para a COGEAN, e a COGEAN criou a primeira comissão de disciplina, com 3 clérigos aí. Quem quiser saber é uma coisa que eu vou falar, fazer um parêntese aqui. O que acontece? Vou fazer um parêntese maior aqui. Existe todo um sigilo em todo o processo judicial, jurídico e tal. Eu não entendo muito disso não, mas eu acredito que o sigilo é importante para proteger, né? Proteger de calúnia, fofoca, e principalmente se isso fora da questão da igreja já é importante, né? Na esfera pública, na igreja eu acho que mais ainda. Então, o processo contra um bispo, qualquer processo, ele é sigiloso, principalmente durante o processo. Então, muita coisa não foi colocada a público porque ela tem um sigilo para que aquilo até não atrapalhe o próprio andamento do processo, né? Só que eu acredito que depois que esse processo, que o processo de denúncia contra o bispo Emanuel já terminou. Inclusive, ele já até cumpriu o prazo, né, de disciplina que foi estipulado na última instância lá. A partir de agora, pelo que eu apurei, qualquer membro metodista pode ter acesso e tomar conhecimento de todo o processo. Tá? Se eu estiver enganado, alguém pode até colocar aí e dizer onde é que está escrito isso. Eu conversei com algumas pessoas e entendi que se você é membro da Igreja Metodista, bonitinho, com todas aquelas... tudo que precisa para você. Se você é membro da Igreja Metodista, você pode solicitar acesso. É uma coisa trabalhosa, que o processo é imenso. Eu não sei se precisa... Como é feito, eu não sei. Não sei se você precisa ir na sede, talvez precise ir na sede, para tomar conhecimento de todo o processo. Tá? Mas esse não é meu objetivo aqui. Meu objetivo não é expor o processo, nem expor as pessoas, porque não faz parte do meu escopo, né? O meu escopo aqui é mostrar como foi feito o procedimento, para que as pessoas entendam como foi feito o procedimento e se torne mais claro, porque o meu processo de um membro contra um bispo, eu não sei se é o primeiro, eu sei que é o primeiro que chegou nesse nível, né, de chegar a julgamento. Então, é uma coisa que é raro de acontecer e a gente precisa conversar sobre isso. Por quê? Porque isso está envolvido na questão de justiça. Se a gente quer falar de justiça fora da igreja, essa justiça tem que estar internalizada na gente também, né? Então, eu faço até um apelo aqui, eu acho que não vai ter muito pastor me vendo, ou vai ter, não sei, mas que todas as formas de acesso à justiça da igreja, elas precisam estar muito claras e muito à mão. Comissão Regional de Justiça, será que os sites das igrejas, das regiões,
tem ali quem são os membros, se tem um e-mail corporativo, né, institucional para acessar, porque quando você não tem... A primeira dificuldade para quem vai buscar a justiça da Igreja Metodista é ter acesso às coisas. A quem eu me reporto? Para quem eu mando? Né? A quem, se você tem algum problema, se quer fazer uma consulta de lei na região, quem são os pastores responsáveis pela comissão? Isso a gente precisa trabalhar melhor e fazer esse acesso, porque isso, expandir esse acesso, essa divulgação, porque isso é uma forma de se garantir que a justiça seja uma prática na nossa vida, né? Porque que você vê, muitas coisas não são nem julgadas porque as pessoas nem sabem como fazer, nem sabem a quem recorrer. Faço um adendo aí. Tá bom? Agora voltando aqui, então a comissão de disciplina, ela vai receber a minha denúncia e aí ela começa o processo de investigação, né, que é todo o processamento faz parte desse processo aí, tomar testemunho das pessoas, verificar tudo que eu falei, né? A minha denúncia, ela tem um aspecto bem interessante, que ela foi muito... grande parte dela, se não a maioria, é pública, né? Ela foi retirada das redes sociais, das coisas que a gente estava observando, e dentro dos atos, né, que a gente via, eu esquematizei uma denúncia e enviei para quem é de direito analisar, para ver se o que eu estava vendo está certo ou errado. Né? E a comissão de disciplina que faz isso. A comissão de disciplina, ela tem um papel pastoral. A ação disciplinar, ela não é, por si só, jurídica. Né? O aspecto da ação disciplinar é trazer conserto e conciliação. Isso você vai ver nos cânones, que você vai falar muito disso nos cânones, no manual de disciplina. A Igreja Metodista tem um foco, e eu acho muito bonito, né, de tentar de todas as formas conciliar, reparar os erros, né, e para trazer uma convivência melhor dentro da instituição, tá bom? Então, aí a comissão de disciplina foi criada, né, no dia 28/9/2017. Os três clérigos que iam fazer parte dessa comissão foram escolhidos pela COGEAN, a COGEAN que escolheu, e foi agendada a primeira reunião. E aí eu até botei aqui o e-mail que eu enviei para o bispo Luiz Virgílio, porque eu levei um susto. A minha ignorância com relação a esse processo foi tão grande que eu não imaginava que eu ia ser convidado a ir para São Paulo, ter que falar alguma coisa. Na minha cabeça, você fazia uma denúncia, entregava a denúncia, as pessoas iam verificar, julgar, dar o parecer e acabou. Né? Eu não sabia que ia ter todo esse processo presencial. Né? E aí eu fui convocado para a primeira reunião foi agendada, aconteceu dia 30/10/2017, dia 30 de outubro de 2017. Eu vou ler aqui o e-mail que eu mandei para o bispo Luiz Virgílio, para vocês entenderem como é que estava a minha cabeça naquela época. Ó. Prezado bispo Luiz Virgílio e demais irmãos, né, porque a comissão de disciplina enviou para várias pessoas. De início, fiquei surpreso por ter sido convocado para tal reunião, a primeira reunião, visto que não encontro fundamento canônico nem algum outro motivo relevante, pois entendo que a denúncia está devidamente fundamentada e não creio que uma reunião possa reverter ou modificar os fatos nela contidos. Aqui eu demonstro minha total ignorância, né, de como é que funcionava esse processo. Apesar disso, aceito a convocação para evitar que o processo de investigação seja paralisado pelo não comparecimento. Outra coisa aqui, porque é mais uma dúvida que causa a questão de ser denúncia ou ser queixa, né? Os cânones chegam uma hora ali que ele começa a falar da queixa e fala que tem que ter isso tudo, reunião para conciliação e tal. Eu achei que na denúncia não tivesse que ter esse processo, né? Que a denúncia fosse ser uma coisa mais técnica, né?
fossem pegar, verificar a denúncia, fazer as investigações e dar o parecer. A minha visão era essa, né? Mas eu estava redondamente enganado. Ó, porém, o meu trabalho, porque eu não podia ir no dia que eles marcaram, né? E aí, depois a gente foi e conseguiu marcar a reunião para o dia 30 de outubro de 2017, lá em São Paulo. Então, só nessa. Eu falei para vocês, eu vou falar hoje sobre a primeira comissão de disciplina. Porque durante todo o processo desses. Desde 2017 para cá, foram duas disciplinas criadas, né? Vocês vão ver, eu vou chegar até o final da primeira comissão de disciplina. Até o final da primeira comissão de disciplina, porque senão vai ficar muito extenso e cansativo aqui. E aí eu queria aproveitar aqui, e aí eu participei da primeira reunião, em 30 do 10 de 2017, lá na sede, às 14 horas. E foi uma reunião muito bacana. Eu fui muito nervoso, né? Porque eu não conhecia a sede. Na verdade, eu já conhecia a sede, que eu tinha ido lá visitar para conhecer o local onde é feito o Expositor Cristão, né? Que é o jornal da Igreja Metodista que eu acompanho, sempre acompanhei, e eu tinha muita curiosidade. Eu estava em São Paulo, eu acho que foi numa que eu fiz a faculdade de teologia, até esqueci de falar isso, né? Eu sou formado por teologia pela Metodista, né? No Polo de Macaé. Nessa época eu estava fazendo a faculdade e fui no seminário teológico, essas programações que tem em São Paulo. E aí eu conheci uma pessoa que trabalhava na sede lá, eu esqueci o nome, me desculpa se você viu, me perdoe. E aí eu perguntei, poxa, a gente podia conhecer a sede? Não, tinha uma vontade para ver lá como é que é e tal, eu achava muito bacana, né? E eu fui, eu conheci isso antes da... Então foi a primeira vez que eu fui na sede, essa aqui foi a segunda vez. E, cara, eu me surpreendi com o acolhimento que eu tive lá, entendeu? As pessoas... eu não vou nem falar o nome das pessoas para não correr aqui e esquecer ninguém, mas eu agradeço muito ao pessoal da sede pelo acolhimento. A gente foi, eu almocei lá algumas vezes, porque dependendo do horário a gente chegava antes, a reunião às vezes passava de manhã para de tarde. Eu agradeço muito o acolhimento lá de todos os funcionários da sede, né, todas as pessoas, os pastores, os bispos, todo mundo lá. Eu fui tratado muito bem, né? E isso me trouxe uma tranquilidade muito grande, né, para lidar com esse processo. Então, a primeira vez eu fui com muito medo, né, muito receoso da recepção, né, porque você está entrando com uma denúncia contra o bispo, né, da Igreja Metodista, e foi um alívio, né, a forma como eu fui recebido. Eu agradeço muito, queria que quem estiver vendo aí a live fizer parte de trabalho na sede, puder passar esse meu reconhecimento a todas as pessoas. Eu já fiz isso por e-mail, né? Eu falei, é que eu faço publicamente. Muito obrigado a todos da sede que me acolheram muito bem nas reuniões. Essa primeira reunião, ela foi mais para a gente, teve às 14 horas, né? Esse primeiro dia, no dia 30 de setembro, 30 de outubro, né, reunião na sede. A primeira teve uma reunião de conciliação, e aí eu até mandei aqui um e-mail para o bispo Luiz Virgílio, porque eu não entendia que existia necessidade de conciliação. Porque na minha cabeça, a denúncia ela foi feita contra atitudes do bispo. No caso era o bispo Emanuel, mas o foco da denúncia é atos, né, e algum tipo de dano que possa ter sido causado à Igreja Metodista. Então não tem nada de pessoal nisso. Por mais que as pessoas queiram dizer, falar, não, é um grupo que está querendo derrubar, não sei o que e tal, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque não faz sentido nenhum para mim. Eu não via sentido em fazer reunião de conciliação, porque mesmo que a gente conseguisse ali, o mano vai me pedir perdão porque eu não via sentido, porque se houve, a denúncia foi feita contra atos contra a Igreja Metodista. Se existe algum tipo de resposta que precisa ser dada, é a igreja, não a mim, né? A partir da denúncia que eu faço, se a denúncia foi acolhida, se está na mão da comissão de disciplina, já saiu da minha esfera, né? Uma conciliação comigo não faz sentido, mas beleza.
Participei da reunião de conciliação, teve toda aquela coisa, conheci o Bispo Mano, que é uma pessoa que eu já conhecia assim de alguns eventos e tal. Como pessoa, não tem que falar, que eu nem conheço tanto ele assim, mas me tratou super bem, a gente se falava, conversava na sede lá. É, e eu deixei explícito isso para o Bispo Luiz Virgílio, que eu não via sentido de uma conciliação, mas a gente participou. Depois dessa reunião de conciliação, teve uma reunião com a comissão de disciplina, separadamente, né? Eu, com a comissão de disciplina, e o Bispo Mano com a comissão com a comissão de disciplina, separadamente, né? E aí, a primeira coisa que me incomodou, uma coisa que me incomodou muito nessa reunião, foi ter encontrado lá, e me desculpe aí, eu não estou falando isso para atacar, falar mal, não sei o que e tal, mas eu preciso falar, porque isso me incomodou muito. Foi a presença do bispo Paulo Lockman e do bispo Carlos Alberto nesse contexto ali. Porque eu fui sozinho, não tinha advogado, não tinha nada, e participei lá com a comissão de disciplina sozinho, entrei na reunião sozinho, falei as coisas sozinho, não podia estar com mais ninguém, sozinho. E quando o bispo Manuel entrou com o bispo Paulo Lockman e o Carlos Alberto. Isso me causou uma sensação, pode ter sido uma sensação errada, mas eu preciso expor isso aqui. Eu deixei isso claro para o bispo Luiz Virgílio, parecia um pouco de intimidação. Por quê? As pessoas que fazem parte da comissão de disciplina são 3 clérigos, né? É impossível não fazer uma suspeição aí, eu não sei se esse é o termo correto, porque os clérigos estamos já é uma coisa difícil, você está contra um bispo da igreja, e aí entram 2 ex-bispos lá, o Lockman e o Carlos Alberto. Isso me incomodou bastante, tá? Eu vou ler até o e-mail aqui que eu mandei pro Luiz Vigílio. Eu tô falando para vocês, eu vou falar tudo aqui, eu só posso falar das coisas que eu criei, tá? Do que as pessoas criaram, eu não posso falar. Assim, eu não quero falar também, eu acho que nem daria problema tanto assim, né? Mas é para evitar problema, vocês já me entenderam, né? Eu mandei isso aqui, esse e-mail aqui foi no dia. Eu não lembro, eu não tenho o dia não, mas vocês vão entender, ó. Caro Bispo Luiz Virgílio, preciso agradecer muito pela formidável acolhida, né? Eu agradeci pela acolhida, todos da sede, tudo bem. Sinto-me muito feliz e satisfeito por tudo que aconteceu ontem. Eu fiquei satisfeito mesmo. Meu único desejo é que o Senhor conduza os próximos passos desse processo de acordo com a sua perfeita vontade, o Senhor Jesus, né? Somente uma coisa me incomodou muito, a partição dos ex-bispos Carlos Alberto e Paulo Lockman na reunião entre o bispo Emanuel, e a comissão de disciplina. Os 2 entraram com o bispo Emanuel para fazer reunião com a comissão de disciplina. Por mais que eu não queira pensar maliciosamente, fica difícil não justificar a participação como uma tentativa explícita de intimidação dos membros clérigos da comissão. Texto registrado a minha indignação. Qual o interesse que 2 ex-bispos podem ter no processo de investigação? Não consigo responder satisfatoriamente essa pergunta. O senhor consegue? E até hoje eu não tenho resposta para isso. Por que o bispo Carlos Alberto e o bispo Lockman entraram com o Mano na primeira reunião da comissão de disciplina? Tá? Esse foi um ponto. E aí, em 10/11 de 2017, tudo aqui em 2017, 10/11 de 2017, a comissão de disciplina convoca para uma reunião, lá na sede de novo. Dia 5 de dezembro de 2017, a gente participou de mais uma reunião lá na sede. E aí, nessa reunião, já foi uma reunião já voltada para o processo de investigação, julgamento, aquela coisa toda, né? E aí, o que aconteceu? Eu entreguei mais alguns documentos, alguma coisa que eu achava que podia acrescentar no processo lá,
E o bispo Emanuel entregou a defesa dele, né? Ele teve acesso à denúncia, ficou esse período todo e teve acesso e montou a defesa em cima da minha denúncia. E aí, eu vou aproveitar aqui e, não, claro que eu não posso falar o que estava escrito na denúncia do bispo Emanuel, porque se vocês quiserem saber, eu faço até um apelo aqui, quem quiser, entre em contato aí com o seu bispo, com coisa, e pergunta, posso ter acesso à denúncia contra o bispo Emanuel? Eu não vejo por que não ter acesso, né? Então, se você quiser, faça isso. Eu queria só destacar duas coisas aqui. Observatório Metodista. Observatório Metodista, eu não sei se vocês sabem, é um grupo do Facebook com membros do Brasil inteiro da Igreja Metodista. E é um grupo que ou você ama ou você odeia, né? Eu acredito assim. Só que o Observatório Metodista não é um ente, né? Eu vejo aqui as pessoas falando como se o Observatório Metodista fosse um demônio e tal. Rapaz, o Observatório Metodista é só um grupo de pessoas. Se você falar mal do Observatório Metodista, você não está falando mal de uma instituição, você está falando mal das pessoas que fazem parte daquela instituição. Tudo que é falado ali não tem uma força sobrenatural que fala ali. São as pessoas que estão falando, né? Se você quiser falar, se você quer refutar alguma coisa, você tem que ir para aquela pessoa e falar, olha, eu não concordo com isso. Isso faz parte da coletividade, né? E essas tecnologias trouxeram a gente para um mundo que a gente precisa se adaptar, né? Eu não posso nem falar mal nem falar bem do Observatório Metodista, porque o Observatório Metodista é uma ferramenta, né? Eu posso falar que algumas pessoas usam bem, outras pessoas usam mal, algumas usam aquele espaço para difamar, para caluniar, pode ter sim. Outras pessoas usam aquele espaço para debater ideias, para poder tentar, de forma muito sincera, melhorar a igreja, entendeu? Eu acho que isso é possível, né? Então, o Observatório Metodista, na boa, você que gosta de demonizar o Observatório Metodista, você está fazendo um negócio bem esquisito, porque o Observatório Metodista não é uma instituição. O Observatório Metodista é um grupo de pessoas, de membros da Igreja Metodista. Se eles estão fazendo errado, se existe um montão de coisa, você pode criticar as atitudes ali dentro, mas o observatório em si é só uma ferramenta. E aí foi uma coisa interessante nessa reunião, que eu consegui fazer nesse ponto aqui uma consolidação da minha denúncia, dos pontos que a minha denúncia queria focar com relação às atitudes do bispo humano e tudo mais. Então eu vou ler aqui o final nessa reunião. A gente teve que levar umas considerações e tudo mais, né? Desculpa. Eu vou ler aqui, é meio chato, né? Porque fala de cânone, não sei o que e tal, mas vocês vão entender. Eu acho que enriquece aqui o que eu estou falando. Considerando que compete ao bispo zelar pela unidade de orientação doutrinária e pastoral da Igreja Metodista, que está nos cânones, artigo 130. Considerando que o pastor deve cumprir e fazer cumprir na igreja local os cânones, as pastorais do Colégio Episcopal e as decisões dos concílios, bem como zelar pelo nome, doutrinas e práticas da Igreja Metodista, artigo 60. Tá acabando, tá? Considerando que o pastor deve considerar o seu ministério integrado em harmonia com a tradição e costumes metodistas devidamente estabelecidos nos documentos oficiais e em seus concílios gerais ou regionais, artigo 3. Considerando que o Código de Ética Pastoral, no tocante às relações interdenominacionais, nos lembra que o pastor metodista deve ter consciência de sua identidade cristã e confessional e recusar-se a comparações simplistas com outros modelos de prática missionária ou formas de organização eclesiástica. Isso está no Código de Ética Pastoral. Considero que o bispo Emanuel Adriano Siqueira
da Silva feriu o artigo 249, inciso 2, faltar aos deveres inerentes ao cargo que ocupar, quando não zelou pela unidade de orientação doutrinária e pastoral da Igreja Metodista. Seu exemplo e liderança têm provocado rachas e desvios doutrinários cometidos por aqueles que se dizem seus discípulos. Vamos fazer uma paradinha aqui. Por que eu estou falando isso aqui? Não falei muito sobre a denúncia até agora, mas vou falar um pouquinho. O foco da denúncia era AID, Associação Internacional de Discípulos. É uma instituição comandada pelo bispo Emanuel, e dentro do contexto como ele era o comandante... Por que a gente começou a perceber, aí falando sobre a denúncia, vários problemas em igrejas? E um ponto em comum, problemas que eu digo aqui, racha, desvio doutrinário, que eu não posso detalhar muito, senão vai gastar muito tempo. Racha a igreja criou um campo missionário, uma congregação, alguma coisa, botou um membro lá de outra igreja, da igreja metodista, um líder da igreja metodista, de repente aquela igreja rachou, virou outra coisa. Isso estava acontecendo muito. E o ponto em comum a todos esses problemas era o bispo Mano, porque ele estava comandando uma associação que todos os problemas que a gente via, os discípulos, e quem fazia parte da AID, quem se dizia discípulo do Mano, estava envolvido com esse tipo de racha. Por isso que eu não fiz uma denúncia a cada pastor, porque ia ficar uma denúncia, ia dar uma trabalheira do caramba, né? São várias igrejas com problemas, e até em regiões diferentes, e eu tentei ir no ponto para, tipo assim, se o problema for realmente local, né, se o bispo Mano conseguisse provar que o problema era local, que o problema são esses pastores tais, beleza, desmembra aqui, cuida dos pontos locais e pronto. Como vocês já sabem, eu estou falando aqui de uma novela que vocês já sabem o final, né? Vocês já sabem o resultado que aconteceu. Então vocês sabem como é que se desenrolou isso, né? Não foi conseguido provar que o problema não era gerencial, né? Não era o problema. Então a ID foi o ponto principal da denúncia, da minha denúncia, foi a ID. É um bispo de uma instituição, a instituição metodista, ser líder de outra instituição. Então você tem aí uma disputa, né? Eu esqueci o termo que se dá, um conflito de situações aí. Você tem duas denominações e um líder só, e atrelado a isso, problemas em várias igrejas mas eu sou discípulo do Mano, sou coisa do Mano, e aí por isso que a gente foi no Mano, ok? A denúncia é isso, tá? Não tem mais nada a minha denúncia, o foco da minha denúncia é essa. E é isso que eu consegui aqui, graças a Deus, nesse momento aqui, deixar claro, né? Apesar do bispo falar que eu não pontuei, não ficou claro para ele os problemas que foram causados. Mas aqui ficou bem claro para mim. E aí, no dia 8 de janeiro de 2018, já passamos do ano aí, teve a convocação para o julgamento, que aí você teve a primeira reunião, foi reunião para tentar conciliação e criação, aí juntaram os membros, né, os membros da comissão de disciplina foram escolhidos, juntaram ali naquele dia, 30 de outubro, só fazendo recapitulação. E aí teve a reunião, que aí o Mano trouxe a defesa dele, eu trouxe mais algumas coisas, e a comissão de disciplina conversou com a gente separadamente. Foi a segunda reunião. A terceira reunião seria o julgamento, né? A comissão de disciplina, depois de passado todo o processo, tem um prazo de, se eu não me engano, 120 dias para julgar o processo, né? Então houve a tentativa de marcar primeiro para o dia 7 de fevereiro, depois mudaram a data para o dia 8 de fevereiro, e aí, no dia 23 de janeiro, foi pedido aí, o bispo Emanuel solicitou adiamento do julgamento
Isso tudo, gente, tem lá, tá tudo no site da Igreja Metodista, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui, se você for lá no site da Metodista, a comissão de disciplina, coisa, tem que botar lá a ata. Então, esse material todo que eu tô falando aqui é público, tá bom? Não tem problema nenhum a gente saber disso não, tá? O bispo Emanuel pediu adiamento do julgamento, e aí foi para dia 7, a última data do julgamento foi para dia 7 de março. 7 de março. Eu lembro que essa data é interessante porque eu faço aniversário dia 6 de março e minha filha do meio agora, né, faz de aniversário dia 8. Então caiu bem no meio ali, né, dos nossos aniversários, dia 7 de março. Só que infelizmente esse julgamento não aconteceu, né? No dia 22, o que acontece? Quando você vai fazer o julgamento, como é que acontece o julgamento? Eu vou passar aqui, vou até ler para vocês aqui o planejamento do julgamento. Ó. Eu recebi um correio da comissão de disciplina dizendo como é que ia ser o julgamento. Informamos a ordem da sessão de julgamento em 7 de março de 2018. 1. Palavra do presidente da comissão de disciplina, julgamento, abertura e possibilidade de reconciliação. 2. Palavra do denunciante e seu representante, 20 minutos. 3. Palavra do denunciado ou seu representante, 20 minutos. 4. Palavra da relatora, que entre os três integrantes da comissão de disciplina, você tem um presidente e tem um relator. Aí, 4 a palavra da relatora, 5 é a palavra da presidência da comissão de disciplina, e a coleta dos votos. E 6, palavra final da presidência e encerramento. A palavra do promotor será em momento oportuno, conforme combinado entre o promotor e o presidente da comissão. Ia começar às 10 horas da manhã. Esse julgamento estava marcado para 7 de março. Só que no dia 3, né, 4 dias antes do julgamento, o bispo Emanuel entrou com uma... Eu não sei se foi no dia 3, eu sei que a divulgação... Eu recebi o e-mail sobre a tutela antecipada no dia 3. E eu nem sabia que isso existia, né? Tanto termos jurídicos, e eu acho que eu fiquei até com vontade de fazer direito, porque, meu irmão, é complicado. O que acontece? O bispo Mano alegou, no pedido dele aqui, algumas coisas para suspender o julgamento. E isso, ele fez esse pedido para a CGCJ. CGCJ é a Comissão Geral de Constituição e Justiça. A Comissão Geral de Constituição e Justiça, se eu estiver enganado, sou eu que estou falando, desculpa, gente, me perdoe. Ela é um órgão consultivo da igreja, né? Quando você tem a função principal dela é ser um órgão consultivo. Se você tem algum problema de entendimento, de cânone e tudo mais, você faz uma consulta de lei e a explicação que a CGCJ der tem força de lei. Então, se você perguntar, a parede da igreja tem que ser preta ou azul? Aí a comissão, não, de acordo com o entendimento aqui, a parede da igreja tem que ser azul. Então, aquilo faz como se fizesse parte da lei, né? A função principal da CGCJ é essa, que eu saiba, né? Mas acabou aí, a partir desse momento, a gente sai da esfera pastoral, disciplinar da igreja, né? Que era uma comissão de pastores lidando com um membro e um bispo, né? De forma pastoral, tentando resolver ali. E o que é uma ação disciplinar? É alguma coisa que, se houve um dolo, né, se houve algum dano, aquilo ali vai falar, por causa disso, como se fosse juridicamente, né? Você vai precisar pedir perdão, vai ser suspenso por tanto tempo, a comissão de disciplina determina isso aí, né? Ela pode determinar, vendo algum tipo de problema, né, na denúncia, confirmando alguma coisa que a denúncia fez, ela pode estipular algum tipo de condenação. A condenação é um termo bem coisa, né, forte, mas é uma forma de disciplina, né? A função de todo esse processo até aqui era
era gerar disciplina na igreja. A disciplina não é a minha vontade, né? É isso que é interessante ficar gravado aqui na cabeça das pessoas. A, a denúncia e o resultado não é aquilo que eu quero. É uma coisa que foi julgada, né? E não, eu sei que tem muita gente aí, cara, poxa vida, falando tanta coisa de teoria da conspiração e perseguição e tudo mais, e eu realmente me espanto com isso, porque, primeiro, que benefício que eu ia ter é, enfrentando um processo desse, né? Eu até hoje eu não vi. Se alguém tiver alguma ideia do que eu posso ter recebido de benefício disso aí, porque eu não vou nem falar aqui, porque se eu começar a falar dos problemas que eu passo e passei por conta de todo esse processo de denúncia, é complicado. Então, não existe nada disso de querer derrubar, de coisa. Não, esse processo é um processo disciplinar. É um processo para que outras pessoas venham e falem: opa, peraí, eu não posso fazer isso porque, de acordo com aquela. Naquele momento, um pastor fez isso, um bispo aqui e tal, e foi realmente: eu não posso fazer isso aqui, não. Fazer as pessoas pensarem, disciplinar. Manter a disciplina é isso, é fazer com que as pessoas saibam que elas têm responsabilidade com os outros, né? Se ela passar do limite, todos nós somos passíveis de passar do limite, né? Nessa convivência social. Você ser disciplinado e falar: opa, peraí, você tem aqui, ó, tem um grupo de pessoas que você precisa respeitar. Se você quer fazer isso aí, se você quiser participar daqui, você precisa respeitar os termos que a gente delimitou. Cânones, manual de disciplina, código de ética pastoral, não fui eu que criei. Isso aí a Igreja Metodista tem documento por conta disso, porque a gente não tem dono, né? Os bispos eles não são donos da Igreja Metodista, eles não decidem o que querem, né? Eles precisam cumprir. Os bispos, os pastores, eles têm uma norma que eles precisam cumprir. E esse que precisa ficar entendido, né? Muitas vezes a gente acaba misturando isso aí, achando que, não, você está tocando no ungido do Senhor e não sei o que. Cara, não tem nada a ver isso, entendeu? O meu problema não é teológico e coisa, é de atitude, entendeu? Tem atos que a pessoa tem que se ela quiser fazer, beleza, mas vai ter que responder por aquilo, entendeu? Não pode fazer isso, não pode fazer o que você quiser, né? Você não pode. Eu não posso fazer o que eu quiser na Igreja Metodista, né? Eu tenho limite. Todo mundo tem limite para boa convivência, para que a gente consiga usar a ferramenta metodista, né? Muitas vezes as pessoas acham até que eu estou diminuindo a igreja falando assim, mas realmente a instituição metodista é maravilhosa, mas ela é uma ferramenta, né? Ela não é o foco em si, né? Ela é a nossa ferramenta. Então, quando eu faço todas as atitudes, essas coisas que eu fiz, apesar de para muita gente parecer rebeldia e tudo mais, cara, isso aqui tá tudo escrito nos cânones, entendeu? Eu não fiz nada que não fosse que não fosse possível, que eu não inventei nada, né? Eu peguei aqui e fui até aprendendo no processo, entendeu? Então, gente, e aí o que acontece? Nesse momento, voltando aqui, nesse momento, ó, já chegou no tempo que eu queria, não quero passar de 1 hora não, porque senão fica cansativo, né? Nesse momento aqui, já acabou, eu só vou finalizar aqui, tá? Nesse momento, voltando, o processo deixa de ser pastoral, visando disciplina, né? Ia ser uma ação disciplinar, para ficar muito, muito, muito eminentemente jurídico, né? E aí me arrebentou, porque eu não sei nada eu sei muito pouco, né, desse trâmite jurídico, tive que aprender muita coisa e conversar com muita gente para poder pedir conselho. Com certeza isso existiu, não tem como fazer uma coisa desse tamanho, desse vulto aí, sozinho. Muita gente me ajudou com conselho, com tudo, isso não tem por que esconder isso, né? Eu não vou falar o nome porque isso pode, sei lá, a nossa igreja está com tanta maldade dentro dela que isso pode prejudicar as pessoas, né? Até dói no coração falar isso, né? Mas realmente acontece assim. Então é difícil, não é fácil. E aí quando começa nesse momento a ficar jurídico, né? Por isso que não dá para passar daqui hoje. Hoje, se eu passasse daqui, eu ia ficar mais umas 5 horas falando aqui sobre o processo.
Esse processo, nesse momento, o processo de denúncia, ele passa a ficar falando de... Eu nunca tinha ouvido falar em tutela antecipada, foi a primeira vez, né? Tem outros termos também que a gente começa a ouvir, suspensão e tal, e aí começa esse embate jurídico que para mim já virou uma maluquice, porque eu nunca participei disso com advogado, nunca fui com advogado, né, para reunião alguma, nunca achei necessário. Todas as vezes que precisou falar, eu mesmo falei, né? Porque eu sabia que eu estava falando, né? Não precisava de ninguém para defender, ou me defender, até porque não via sentido nenhum nisso. E esse processo começa a ficar judicializado, né? E foi para a mão da CGCJ. E a partir daí que você vê, eram 90 dias para a primeira comissão de disciplina dar o resultado. Isso foi março de 2018. E a gente só vai ver o final desse processo bastante tempo depois, né? Vocês já podem... Eu não vou nem falar a data aqui que eu vou errar, porque eu sou péssimo em data, eu tenho que anotar. Mas aí eu vou falar para vocês, se houver interesse, a gente continua numa próxima oportunidade, semana que vem e tal, falando mais do processo. Mas eu acho que eu já falei bastante coisa que eu precisava falar, né? Aí eu vou só ler aqui, vou pegar aqui uma parte que está num documento que foi publicado no site da Igreja Metodista, feito pela CGCJ, justificando o adiamento do julgamento, que é o julgamento do dia 7 de março, não aconteceu, né? Ele foi suspenso ali no dia 3 de março, 3 dias antes do julgamento, ele foi suspenso pela Comissão Comissão Geral de Constituição e Justiça, CGCJ. E aí eu vou ler aqui as alegações do porquê ele foi suspenso. Quem entrou com pedido de suspensão foi o Bispo Emanuel. Alega o autor o autor é o Bispo Emanuel, improbidade do rito, com confusões entre queixa e denúncia, inépcia da inicial, tá vendo? Tudo termo jurídico, não tem a mínima ideia do que ele está falando aqui. Não deixando claro qual ato praticou o denunciado que pudesse processar a denúncia. C. Cerceamento de defesa, pois os fatos estão adstritos a questões de antes de ser eleito bispo da igreja, como se... Deixa eu falar. D. Que houve um pré-julgamento, pois a queixa foi apresentada ao Colégio de Bispos da Igreja Metodista Ecogean antes mesmo de seu processamento. Pede em tutela que sejam anulados todos os atos realizados. As questões levantadas pelo reverendíssimo Bispo Emanuel Adriano Siqueira da Silva são de ordem e devem ser acatadas. Primeiro, há um grave problema de tempo, ou seja, se os fatos ocorreram antes do episcopado ou depois do episcopado. Segundo, há um grave problema de liame, que eu não sei o que é, liame de queixa, ou seja, se os fatos estão na sexta região, antes do bispo virar bispo, né? E a autoridade responsável não pode ser o bispo da sétima. Quem é o legítimo responsável pelos eventuais problemas disciplinares ocorridos na sexta região? Terceiro, é permitido envolvimento de membros clérigos com outras orientações, além da Igreja Metodista, ou esta só foi proibida a partir da orientação do Colégio Episcopal em 2017. Teve também ainda tem essa parte jurídica do Colégio Episcopal aí, que no meio do caminho, e aí teve uma orientação dizendo que os clérigos não podiam se envolver com outras denominações, né? Outras orientações. Quarto, pode haver confusão entre queixa e denúncia, e essa confusão pode atrapalhar a defesa? Quinto, qual é a queixa e qual é a denúncia? Sexto, é permitido ao presidente do colégio o privilégio de não se manifestar sobre o mérito da queixa ou denúncia para processá-la? Sétimo, qual o ponto doutrinário da Igreja Metodista ofendido? Caramba, eu fiz isso aqui, eu li para vocês ali, né? Já estava até ali, mas... Os fatos, tanto da queixa como da defesa, são extremamente graves. Isso eu concordo. Na sua apuração, não pode passar por atos que sejam contrários à ampla defesa. Clareza na acusação, tempo, espaço, fatos, envolvimentos,
todos estes que parecem estar, a princípio, maculados pela dúvida. Então, a CGCJ decidiu suspender o processo, né, o julgamento, para tentar responder essas perguntas aí que foram levantadas, tá bom? Aí eu vou terminar aqui, e aí, a partir desse ponto aqui, né, que a comissão de disciplina, só fazendo aí a cena dos próximos capítulos, né, essa comissão de disciplina vai ser dissolvida mais para frente, vai ser criada outra comissão de disciplina, vai ter outra investigação, outro julgamento, por isso que vai demorar bastante. E vai ter um processo aí de reuniões com a CGCJ, imagina, são 10 membros da CGCJ, para você conseguir juntar todo mundo na sede para fazer reunião não é fácil, então é um processo bem demorado. Então, só para vocês entenderem isso, o julgamento foi alongado a partir do momento que houve essa judicialização do processo, tá? Até ali, a comissão de disciplina, teoricamente, ia dar o julgamento no dia 7 de março, teria um prazo ali para recurso, alguma coisa, mas a decisão já ia ter sido dada. Provavelmente em 2018 a gente já teria algum resultado, mas isso não foi o que aconteceu. Vocês sabem que demorou bastante depois, ainda rolou bastante coisa. Eu nem sei se só mais uma live de 1 hora eu vou conseguir fazer. Talvez sim, porque hoje eu falei de bastante coisa que não está relacionada ao processo, né? Mas de coisas que eu precisava expor para vocês, de problemas que eu vejo em todo esse processo. Eu queria, nesse momento, pedir que vocês tenham muita calma, né, com todo esse processo. Eu vou falar agora de uma forma bem sincera com vocês. Eu fiquei muito na dúvida de entrar com a denúncia no início, porque eu sabia das consequências que essa denúncia podia causar, apesar de que, na verdade, eu não tinha nem a esperança de que o bispo Luiz Virgílio fosse acatar, né, a denúncia. Eu achei que, não sei, era a sensação que eu tinha, né, pela experiência que eu tive, né, anterior a esse processo com a justiça da igreja, eu estava meio desiludido, né, mas eu falei, bom, aí já não cabe a mim, eu vou fazer o que está na minha mão, né, então entrei com a denúncia e acabou gerando isso tudo, mas naquele momento eu fiquei bastante temeroso, com muita dúvida, porque eu sabia que era um processo que podia causar muito dano, que podia acirrar ainda mais essa polarização que a gente tem dentro da igreja, isso ninguém pode negar. Quem é do mano, quem não é do mano, quem é da visão, quem não é da visão, quem é de escola dominical e quem não é uma bobagem que a gente mesmo se divide, né, e a gente mesmo se enfraquece com isso, como eu falo isso como um membro que ama a igreja metodista, né, a gente precisa resolver isso, mas eu sabia que essa denúncia podia fortalecer essa divisão, né, a divisão que já estava em curso, né, todo mundo sabia que já existia uma divisão em curso, divisão teológica, divisão no corpo pastoral, infelizmente, né? Mas eu diante dos prós e dos contras, eu resolvi entrar com a denúncia. E eu digo para vocês, eu faria tudo de novo. Apesar de toda a dificuldade, tá, entendeu? De todos os problemas que se causaram a mim e a tantas pessoas, né, que se envolveram com esse processo, eu faria tudo de novo. Porque a decisão da segunda comissão de disciplina foi a que eu gostaria de ouvir, né? Eu nunca fiquei feliz com isso, né? As pessoas, muitas vezes eu converso com as pessoas, eu não fico feliz de ver um bispo sendo recebendo uma condenação, uma ação disciplinar. Eu não fico feliz com isso, não. Isso não é motivo de regozijo para ninguém, né? Talvez até se eu tivesse errado, no final das contas seria melhor, né, para todo mundo, para nossa instituição, né, só eu que estou errado, não é o bispo, melhor ainda, bola para frente, nós estamos no caminho certo.
Mas, ao mesmo tempo, não dá para dizer que me dá satisfação saber que as pessoas me ouviram a denúncia, que existia realmente um problema para ser tratado e foi dado para mim a decisão que deveria ser dada para aquele caso. E aí eu vou deixar para o nosso próximo encontro, se houver, a continuidade aí dessa história, tá bom? Tem bastante coisa para acontecer, tem bastante coisa, mas eu já aviso para vocês, é chato, é jurídico, é palavra que eu não entendo, até hoje eu não sei o que significa, tá bom? Precisei de muita ajuda aí, pessoal. Como é que fala? Me explicar o que estava acontecendo, né? E agradeço muito a essas pessoas que me ajudaram nesse processo aí para entender essa parte jurídica. Mas quem tiver interesse em saber o que aconteceu daqui para frente, eu falei, já é uma novela que todo mundo sabe o final, né? E tem as decisões, todas estão no site da igreja lá. A gente pode marcar um próximo encontro, tá bom? E aí vocês me dão um feedback aí, quem estiver assistindo, quem vir depois, se vocês desejam que eu continue falando sobre o processo, tá bom? Queria agradecer muito a participação de todo mundo, que a gente, como igreja metodista, cresça nesse processo. Eu sempre falei isso para as pessoas lá, que a gente saia fortalecido, né? Que a gente saia fortalecido de todos esses processos. Eu acho que essa é a função de uma ação disciplinar, é fortalecer e não dividir, né? Eu espero realmente que a gente consiga viver e conviver como membro de uma associação, né, e de uma instituição que é, como os cânones falam, um ramo da igreja metodista, que a gente consiga fazer isso de fato, né, não só de palavra, não só de documento, tá bom? Grande abraço, bom domingo para vocês e que Deus nos abençoe todos vocês e a nossa igreja, tá bom? Tchau, tchau.